preparação nossa está sendo uma das melhores assim que desde o dia que eu cheguei. A gente está focado no nosso próximo desafio, que é o Avaí. A gente sabe que é um jogo na rodada que só vai jogar a gente, o Avaí, o Botafogo e o Chapecoense. E a gente sabe que vai ser fundamental buscar a vitória, porque a gente sabe que a gente pode dar mais um salto na tabela. Sobre a colocação, nós sabemos também, desde o dia que eu cheguei aqui, eu acho que foi uma das primeiras motivações minhas foi vir para o CRB para buscar o acesso. Esse foi o meu primeiro pensamento. E quando eu cheguei aqui, eu pude comprovar que é o pensamento de todos, tanto de jogadores como da diretoria, comissão técnica, de tantos torcedores também. Todo mundo está pensando nisso e pode ter certeza que a gente vai lutar por isso. E esses 2 jogos dentro de casa, esses 2 jogos ao lado da nossa torcida vai ser fundamentais. A gente está bastante focado para a gente conseguir primeiro fazer um grande jogo contra o Avaí e depois focar no Novo Horizontino. Mas pode ter certeza que a gente vai lutar sim para buscar esse acesso. Ramon, um abraço para você. Nosso primeiro contato, né, na coletiva, né? A gente sempre se fala aqui, tanto nos treinos quanto aqui nos vídeos também. Gostaria de falar como foi que você se sentiu quando o técnico Daniel Paulista escolheu você assim que você chegou. O típico jogador de vestir a camisa e já ir para jogar. A CLB tem bons zagueiros e eu queria saber como você se sentiu com essa confiança, porque tem Gum, tem Fábio Alemão, mesmo nas circunstâncias de contusões também, como o Fábio, né, esperando a máscara também, cartões amarelos, tem o Anderson Conceição. Queria saber como você se sentiu quando o Daniel Paulista disse, ó, você que vai jogar. Cara, como eu falei aqui agora, minha motivação foi vir para o CRB porque eu sei que aqui é um clube grande, um clube, apesar que eu sou do Nordeste, sei do potencial que o CRB tem no Nordeste. E minha primeira motivação foi saber que aqui o clube está disposto a disputar coisas grandes. Então, foi minha primeira motivação para poder vir para cá. E quando o Daniel teve a primeira conversa comigo e me explicou sobre toda a situação, que eu já poderia estar jogando, eu fiquei bastante motivado, bastante feliz. E eu já vim preparado de lá de Goiânia, já estava preparado que eu podia ter essa oportunidade, e poderia ser 1 ou 2 ou 3, e graças a Deus eu estou tendo essa sequência, e desde a primeira oportunidade eu pude entrar bem, vestir essa camisa com maior alegria, com maior satisfação, para dar sequência agora no campeonato, dar sequência nessa temporada que a gente tem muita coisa para colher ainda. A pergunta do Vitor Hugo, da 96 FM Arapiraca. Ramon, chegar e rapidamente já ser aproveitado, ajuda na adaptação ao novo clube? Com certeza, a gente sabe que quando muda de clube, quando você chega no clube, tem a adaptação normal de qualquer jogador, mas aqui foi um pouco diferente dos meus outros clubes, porque eu sempre chegava no começo da temporada e minha primeira vez que eu venho para o clube em meia temporada, mas aí eu já conhecia bastante jogadores, já conhecia alguns membros da comissão técnica e isso ajudou bastante na minha adaptação. Pode ter certeza que isso me influenciou também muito bem dentro de campo, porque se eu chego e fico um pouco retraído seria mais difícil, mas a galera me deixou mais solta, mais tranquila, e isso foi fundamental para ter essa sequência boa. Ramon, esse jogo era para ter acontecido há mais ou menos 7 jogos atrás, né? Um pouquinho mais de um mês. Um momento era outro, devido tanto por CRB como pelo próprio Avaí. Hoje o Avaí é um time que mudou o cenário daquele em relação ao que estava. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que vocês enxergam esse Avaí, né? Um time que chega forte, chega brigando, com chegada do Marcelo do técnico Eduardo Barroca. O time é outro, é o jeito de jogar inclusive. Como é que vocês esperam enfrentar esse Avaí? Conhecemos bem, né, o professor Barroca, tem um estilo de jogo bastante ofensivo, é um time difícil de se jogar. O Avaí vem bem nessa sequência deles, os últimos 4 jogos sem perder, mas a gente também tem que olhar ao nosso lado, a gente também está 4 jogos sem perder, a gente está com uma motivação muito grande, a gente está fazendo um grande segundo turno, não só focar ao lado do Avaí, mas a gente também tem um elenco muito bem qualificado, muito bem fortalecido. Eu acredito que vai ser um grande jogo, e eu tenho certeza que a gente entrar com o mesmo foco que a gente está nesse segundo turno e a mesma persistência, mesmo pensamento, eu acredito que a gente vai sair com resultados positivos.
Ô Ramon, teve um assunto que foi muito batido aqui, o CRB com muitas dificuldades de vencer as equipes que estavam abaixo da tabela, que hoje não é o caso do Avaí, né? Como a gente já falou anteriormente, o companheiro falou também, se o CRB tivesse jogado com o Avaí anteriormente, ia pegar o Avaí lá embaixo da tabela, deu uma melhorada, e esse assunto já foi muito batido aqui, porque tantas dificuldades, e tanto o Daniel Paulista, outros jogadores também responderam, mas precisa, Ramon, sofrer tanto, né? Faz um gol, é a dificuldade para segurar, leva um gol, a dificuldade também para tentar empatar ou virar a partida. Cara, eu acho que isso é característica do nosso campeonato que a gente está disputando. Eu acho que a Série B é bastante jogos difíceis, bastante jogos duros, e aqui não está sendo diferente. Acho que a gente tem sim que ter uma atenção a mais, tem que ter uma preocupação a mais durante os jogos, porque nós jogadores, nós da comissão técnica estamos nos cobrando sobre isso. Não adianta a gente querer fazer um gol e já recuar o time, já achar que o jogo está ganho, porque a gente sabe que qualquer bola perdida, qualquer bola parada pode definir jogos, mas a gente está se cobrando muito sobre isso, para que isso não aconteça nos jogos. Mas eu acredito que isso acontece mais, é característica do campeonato, mas como eu falei, a cobrança interna existe, as reuniões internas entre os jogadores existem, e a gente vai procurar sempre melhorar para que isso não aconteça. A pergunta do Alan Jones, da Rádio NN. Ramon, no segundo tempo contra o ABC, o CRB recuou bastante. Isso foi estratégia ou é algo que a equipe precisa corrigir para as próximas partidas? Acabei de responder. É questão mesmo de campeonato, que a Série B é desse tipo. Não tem time fraco, não tem time forte. Eu acho que os times são todos equilibrados. É um campeonato bastante difícil de disputar, onde a gente tem que ter concentração sim. A gente sobre recuar o time porque quando a gente está num placar à frente, a gente procura se expor menos, a gente procura não se expor muito, né? Porque a gente sabe que pode tomar um gol a qualquer momento e perder o resultado, mas a gente está trabalhando sobre isso, estamos tendo a cobrança interna para que isso não aconteça, e a gente vai procurar evoluir sempre nos próximos jogos para que isso não aconteça. A pergunta do Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta. Ramon, boa tarde. 2 próximos jogos em casa dizem o que o CRB quer na competição? Com certeza, o nosso pensamento é esse. É o pensamento onde a gente vai definir o que o CRB vai para esse fim de temporada. E o nosso pensamento é vencer os 2 jogos para que a gente encoste na parte de cima, encoste na primeira parte da tabela, para que a gente possa sonhar sim com esse acesso, porque não adianta a gente estar vestindo uma camisa como a do CRB e estar pensando só ficar em meio de tabela, só permanecer na Série B ou disputar para não cair. A gente tem que pensar coisas grandes, esse time merece, e é isso que a gente vai lutar até o fim. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Ramon, como chega fisicamente a equipe para essa partida, tendo em vista o curto intervalo de tempo de uma partida e outra? Acho que chega bem, a gente está bem preparado sim, a gente vem também de umas semanas aí sem ter jogos, só fim de semana, a gente está se preparando bem. Agora é um intervalo de 7 dias, 3 jogos, mas aqui o departamento geral do clube é muito bem, você encontra tudo para recuperação, a gente tem bons fisiologistas, bons nutricionistas, a gente está focado na parte física para que a gente possa suportar bem essa sequência de jogos. Agora é trabalhar bem, focar, porque a gente tem essa sequência, a gente precisa vencer, a gente precisa somar pontos para que a gente consiga ainda no nosso objetivo. Ramon, desde a chegada do técnico Daniel Paulista, o CRB não sabe o que é perder em Maceió. Você também já chegou, já fez algumas partidas em Maceió e também garantiu o resultado. Jogar em casa, diante do torcedor, principalmente esses jogos decisivos, é diferente? A torcida realmente ajuda o CRB a conquistar os resultados? Com certeza, minha estreia foi dentro do Rei Pelé e eu vi a força que a torcida tem. Eles apoiam do início ao fim. Isso é muito importante para a gente, porque às vezes a gente está num momento de dificuldade no jogo, mas quando a torcida começa a cantar, começa a empurrar a gente ali dentro de campo, a gente cria uma força a mais. Isso é muito importante dentro dos jogos. E Série B a gente precisa vencer em casa. Acho que não só a gente nos jogadores, não só a comissão técnica, mas
Se a gente tiver todo mundo no mesmo barco, todo mundo remando numa mesma direção, eu tenho certeza que os resultados vão vir. E a torcida é fundamental, sim, para a gente ter essa arrancada em sonhar do acesso. Ramon, no futebol moderno, atacantes viram defensores quando é para ajudar, vocês também vão para o ataque. Você sabe disso, você está aqui todo dia, o CRB tem uma característica de todos os laterais, a bola na área, o arremesso lateral também vira uma arma. Um já deixou o gol dele, o Alemão também, o Anderson Conceição, o Ramon está treinando também para ajudar lá no ataque, se for preciso também para guardar, porque todos os zagueiros do CRB são bons, né, de cabeça, principalmente no ataque. Olha, eu estou aqui para ajudar sim o CRB, né? Se for preciso fazer gols, mas a nossa função assim de zagueiro, a gente tem uma função em campo que é ser bem forte defensivamente, ser forte no jogo aéreo defensivamente, para que a gente não tome tantos gols, mas claro, a gente trabalha assim a parte ofensiva também, cabeceio, porque a gente sabe que ainda mais no campeonato de Série B que a gente está disputando, bola parada define jogos, a gente está vendo aí os últimos jogos, o tanto de gol de bola parada que está acontecendo, a gente está trabalhando sim para que possa fazer gol, mas a nossa primeira função, claro, é defender bem para que a gente não tome gols e a parte do ataque, com fé em Deus, os atacantes façam os gols.